Queridos, eu, fiquei sabendo qual é o tema do ano, amém? E eu achei tremendo, porque aqui está falando, o tema do ano, mantendo a chama acesa. Nós só conseguimos manter essa chama acesa, queridos, é através do Espírito Santo de Deus. E ele diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O pastor ministrou logo quando ele foi orar sobre isso. Nós precisamos de estar atento àquilo que Deus fala conosco, amém? E nós estamos, quando eu vi o tema do ano, eu falei, Senhor, de fato, o nosso desejo é que essa chama não se apague, amém? E também eu prestei atenção, se alguém não prestou atenção, o nome de cada coisa que aí está: comunhão, edificação e resgate. Isso aqui é o que a igreja tem que viver, amém? Por quê? Comunhão, até eu coloquei, edificação, eu coloquei fundar ou instituir algo. Comunhão é um conjunto de pessoas que compartilham a mesma crença, ideias, valores, harmonia e um conjunto de pessoas. Essa é a igreja. A igreja precisa de ter comunhão, não só um com os outros, mas que as pessoas fora possam ver que existe entre nós essa ligação, essa comunhão. Nos preocupamos uns com os outros. E o resgate, coloquei aqui também, o que significa? Deixa eu colocar no meu óculos, amém? Recuperar algo cedido mediante o pagamento ou a dívida. Quem fez isso por nós? Jesus. Ele nos resgatou, ele pagou preço, e diz que foi preço de sangue, foi um alto preço. E nós como igreja precisamos de reconhecer isso. E como nós reconhecemos isso? É através de cada vida. Entendemos o valor que há em cada vida. O Senhor resgatou essa vida que está aí do teu lado. E ela custou um alto preço para estar aqui, querido. Então nós precisamos de, através do ano, talvez o pastor vai deixar, Então, durante o ano, dá uma olhadinha e lembra, eu preciso de ter mais comunhão. Eu preciso de edificar, construir, solidar, amém? E eu preciso de resgatar vida, porque o sábio, ele ganha almas para Jesus, amém? Então, e aí agora, queridos, vamos começar. Bom, eu coloquei aqui, hoje, 21 dias de um ano novo. Quando se começa um ano, eu sempre vejo assim, quando começa um ano, eu falo, são novas oportunidades, ano novo, novas oportunidades que Deus está dando para nós. Eu sempre penso assim, esse é o meu pensamento. E muitas vezes, a gente vai refletir sobre o ano que passou, e muitas vezes nós nos decepcionamos. Ixi, eu dei tanta mancada, eu fiz tanto projeto, não deu certo, Mas Deus está nos dando, queridos, uma nova oportunidade. E eu vejo também, sabe o que nós precisamos? De ser grato. Não importa o que passou o ano passado, mas eu tenho um coração agradecido. Senhor, eu amo aquele versículo e sempre cito, quero trazer à memória aquilo que possa me dar esperança. O ano não foi bem, mas pensa, Senhor, o Senhor me deu tanto livramento. Quantas coisas o Senhor fez por mim, sabe, são gratidão. E gratidão, você atrai Deus na tua vida quando você é grato, querido. Amém? Então, dentro desse ano, e é interessante que quando começa o ano, a gente começa, porque é do ser humano isso, é fazer projetos, sonhos. Isso é do próprio ser humano, nós vivemos assim, Às vezes as coisas estão ruins hoje, mas amanhã vai estar melhor, eu creio que amanhã vai estar melhor. Muitos entram com pensamento positivo. Eu falo, não, é a gente lembrar das promessas de Deus na nossa vida, amém? E aí, o que acontece? Nós entramos no ano, então a gente tem projetos, plano, olha, o ano passado não deu certo, mas esse ano, a primeira coisa que a gente pensa, eu vou pensar mais na minha saúde. Eu preciso pensar na minha saúde. Aí você pensa, eu vou fazer exercício. Esse ano, eu vou
começar. Gente, não gosto de academia. Nós estamos agora começando o ano caminhando. Eu, a Celina e a minha outra irmã. Vamos caminhar. Tem um parque lá perto de casa, nós estamos começando a caminhar. E é gostoso porque nós vamos caminhando e orando. Porque esse negócio de ficar pegando peso, não é comigo. Não dá. E aí, então, a gente logo pensa, saúde, eu vou me preocupar mais com a minha saúde. E também vou entrar num regime. Todos nós, queridos, eu comi demais, final de ano, aí eu preciso de fazer um regime. Mas, gente, é fácil fazer regime? Se é para vocês, para mim não é. Gente, eu amo pudim. Eu sou muito pro lado do doce. Eu amo pudim de leite condensado. Eu amo, gente, uma feijoada, uma lasanha. É fácil fazer regime, queridas? Pãozinho, eu amo pãozinho. Pãozinho com manteiga, café com leite, eu amo. Aí é o regime, não vou. Então, quantas coisas nós começamos com, nós temos um propósito, um alvo, mas é difícil. Assim também é a nossa vida com Cristo, querido. Sabe por quê? Eu comecei por aqui. E eu coloquei mais algumas coisas. Eu falei, outra coisa que nós começamos o ano, esse ano, isso aqui eu ouço muito em casa, viu? A minha neta está aí hoje. Eu vou economizar. Eu vou guardar dinheiro. Eu vou guardar dinheiro, eu preciso de economizar, mas não aguenta. Ela vê um batonzinho, um creme, lá está ela. E o pior de tudo é que a gente fala, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cartão. Nossa, abençoado cartão. Mas na hora de pagar a conta, você fala, maldito cartão. Gente, não é verdade isso? Na hora de pagar a conta, ele se torna maldito, mas na hora de você comprar, como ele é uma bênção. Gente, então a gente começa o ano, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso de economizar, eu preciso de fazer regime, eu preciso pensar mais na minha saúde, e assim a gente vai. Fora ainda muitas coisas, eu preciso de começar a aprender a guardar segredo. O duro que você não guarda nem dinheiro e pensa em guardar segredo. As pessoas te contam alguma coisa, você já, aquela vontade, a língua fica assim, irmão, eu vou te contar uma coisa, mas é para você orar, tá bom? A desculpa é a oração. Vamos orar, sabe? Aquela pessoa precisa de oração. Gente, vamos começar a guardar mais segredo? Quando a gente fala de comunhão, resgate, a gente precisa de guardar mais segredos. Conta para Jesus. Não tem amigo melhor do que você contar tudo para Jesus. Conta tudo mesmo. Fala para ele, Senhor, nossa, Senhor. Ó, Senhor, não é criticando meu irmãozinho, mas, Senhor, aquilo, Deus, filha, Ele sabe guardar segredo. E ainda Ele vai ajudar aquele irmãozinho que você apresentou diante do Senhor. Amém? Querido, então é um começo de ano em que a gente precisa de muitas mudanças na nossa vida. Amém? Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui, tá? A outra coisa, ser mais produtivo. Eu quero ser bênção esse ano. Eu quero ser produtivo. Para quem? Para a minha família, no meu emprego, na igreja, no ministério. Eu preciso de ser bênção. Eu preciso de ser produtivo. Eu preciso de aprender os frutos do Espírito e começar a dar fruto. Esses são os nossos planos e projetos durante o ano. Um ano novo que se inicia, oportunidades que Deus está nos dando, e sempre com um coração grato, querido. Reconheça o Senhor em todo o seu caminho. Amém? E vamos lá. Deixa eu ver aqui mais o que eu coloquei aqui, né? E outra, querido, em tudo isso, eu não quero te desanimar, mas Jesus diz assim, no mundo tereis aflições. Infelizmente, dentro deste ano, nós vamos ter decepções. Querido, nós vivemos, às vezes decepcionamos com filho, com marido, alguém tão próximo de nós nos decepcionamos, queridos. Porque ele é ser humano, todos nós somos falhos. O único que é perfeito é o Senhor. Amém? E então, decepções, muitas vezes vamos nos sentir sozinhos.
ninguém me entende, parece que ninguém me dá ouvido. Muitas vezes vamos duvidar. Será que foi Deus mesmo que falou? Será que Deus prometeu mesmo isso? As coisas estão tão difíceis. Porque não é porque começou um novo ano, querido. As lutas continuam. Não é? Então, quantas coisas nós vamos passar, mas eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo sempre vai te impulsionar a você continuar. Sempre o Espírito Santo vai falar, filho, não desista. Lá na frente, você vai ver as coisas que vão te acontecer. Então, vale a pena você dar prosseguimento em tudo aquilo. Sabe, querido, a vida cristã não é fácil, mas vai valer a pena. E vai valer a pena. E aqui eu coloquei também, um dos frutos do Espírito Santo é longanimidade. É uma palavra longa, mas o significado dela é longo ânimo. Olha, porque sempre o mesmo. Continuamos fazendo o trabalho duro, mas nós precisamos de pedir ao Espírito Santo, eu quero ter esse fruto do Espírito, longanimidade. Eu quero ter um ânimo longo, Senhor. Porque eu preciso de perseverar, eu preciso de permanecer, então eu preciso disso. Queridos, até foi citado ontem ou esses dias, sobre Noé. Noé, 100 anos, ele ficou nesse trabalho duro. Você imagina uma pessoa cortando árvores, e outra, não é hoje o que nós temos não, querido. Serra elétrica, quantos benefícios nós temos hoje. Aquela época, era ali, eu acredito que eles tinham um machado, e ele usava aquele machado. Quantas árvores ele precisou de cortar, quantas madeiras ele precisou de preparar, para depois ele começar a construção da arca. E não é só isso, fora as pessoas zombando dele, porque ele dizia que ia chover, e as pessoas não sabiam o que era chuva. É louco. Porque quando nós falamos, querido, desse Deus que nós servimos, nós somos taxados como louco. Você é louco, você vai na igreja, 12 dias você está indo na igreja, você é louco. Mas vale a pena. 100 anos para que ele pudesse entrar na arca. A palavra que Deus deu a ele ia se cumprir. 100 anos ele levou. Então, esse homem é um exemplo para nós. E nós precisamos, amado, seja o que for que Deus pedir para nós. Nós não sabemos. E outra, o que eu admiro em Deus é isso. Deus, ele trabalha de multiformas. Às vezes é para um que ele age de uma forma, para o outro ele vai agir de outra. Mas nós nos tornamos um conjunto. Nós estamos na mesma comunhão, é o mesmo falar, falamos a mesma língua. Amém? Então vale a pena nós insistirmos. Querido, vale a pena. Outra coisa aqui, em 1 Coríntios 15, 58, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não são vãos. Vale a pena a gente estar ali nos colocando, deixando Deus agir, Deus nos usar. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Talvez você não está se sentindo agora. Eu ainda não me sinto um vencedor, mas tenha certeza, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Queridos, agora vamos dentro do que Deus ministrou e quer falar conosco nessa manhã. Por favor, vocês colocam aí, tá? Ezequiel 22, 30. Quero que vocês vão ler comigo junto a palavra. Vida com propósito. Esse Deus é lindo. Olha o que diz aqui. O próprio Deus dizendo. Já colocaram? Aqui eu estou sentindo falta, porque não está funcionando, né? Senhor. Deus faz funcionar, em nome de Jesus. Esse ano nós precisamos de economizar, Senhor, então. Senhor. Bom, vamos lá. Ezequiel diz assim, Ezequiel 22, 30.
próprio Deus dizendo: busquei um homem. Gente, ele buscou o quê? Um exército, multidão. Ele buscou um. Olha só. Busquei um homem que tapasse, levantasse um muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu, Deus, não a destruísse, mas ninguém achei. Gente, quando eu li isso, eu falei: Senhor, que triste, Senhor, que triste. Deus, Ele buscou um que se colocasse na brecha, querido, que intercedesse. Olha, eu louvo a Deus quando numa casa uma pessoa se converte, porque esse vai estar orando, intercedendo, para que muitos vão se achegar a Ele, a Deus, amém? E aqui ele diz, ele procurou. Querido, quando Deus, o modo de Deus ver as coisas é bem diferente de nós. Nós somos ser humano, nós somos falhos. É interessante quando Deus, ele já tinha um rei, que inclusive o próprio povo tinha escolhido um rei, Saul. Mas Deus não estava feliz com ele, e Deus falou para Samuel: Samuel, eu quero que você vá ungir um. Naquela família havia vários irmãos, mas Deus já tinha um propósito na vida de Davi. Um. E ele falou para Samuel: Samuel, vai lá, leva o óleo, porque eu quero ungir. Queridos, quando Samuel chega ali, ele já começa a ver os irmãos mais velhos, fortes, homens preparados para a guerra. É esse. Mas Deus diz para ele: não, eu conheço o coração, a intenção. Deus conhece o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz: filho meu, guarda o teu coração. É do coração que há as saídas da vida, é a intenção. Nós muitas vezes olhamos para determinadas pessoas, e hoje se tem muita idolatria, se vão atrás: fulano é uma bênção, vão lá. O outro, é porque é profecia, porque é isso. Idolatria. Mas só Deus conhece o coração. E Deus fala para Samuel: Samuel, você olha o exterior, eu olho o interior. O que eu quero ainda não está aí. Aí até passam todos até que chega. Porque Deus tinha um propósito. O que é uma vida com propósito? A vida de Davi. E não é diferente. Você não sabe se Deus tem um grande chamado na tua vida. Você já questionou isso? Senhor, será que é esse ano que vai se cumprir as promessas do Senhor na minha vida? O que o Senhor tem? Sabe que nós precisamos de levantar o nosso dia e falar assim para Deus: não é quem vai orar hoje por mim. Não. Quem eu posso, Senhor, hoje orar? Por quem? Para quem eu posso ser uma bênção, Senhor? Não é você pensar em você, mas pensar no próximo. Amém? Nós não sabemos o que Deus quer de cada um de nós. E aqui, por quê? Por que eu estou dizendo isso? Sabe, Deus, Ele criou, Ele formou o homem, Ele colocou para o homem o jardim do Éden, um paraíso. Queridos, Adão e Eva foi colocado neste lugar. Você pelo menos, eu acredito, quando você vai passear em algum lugar novo, diferente, você fala: nossa, que lugar lindo. Nossa, isso aqui é um paraíso. A gente se sente tão bem. Tem vezes que você fala: eu moraria aqui. Eu moraria. Queridos, Deus colocou Adão e Eva no paraíso. Cabia a eles permanecer neste lugar. E eu te pergunto: o que Deus tem colocado na tua vida, você tem deixado embora, perdendo, ou você continua firme? Você mantém isso aqui? Porque Deus diz assim: se somos fiel no pouco, no muito o Senhor há de nos colocar. Tem gente que acha que isso é só dinheiro. Não, queridos, é tudo aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Se eu aprendo a ser fiel no pouco que Deus colocou na minha mão, pode ter certeza que Ele vai te usar para grandes coisas.
Amém? E aqui cabia agora a Adão e Eva foram mandados embora. E outra coisa que me chamou a atenção, agora falando do filho de Adão e Eva, Caim, Deus fala assim para ele, Caim, porque Deus tudo vê, nada passa desapercebido sem que Deus não veja. Deus fala assim para Caim, Caim, por que esse teu semblante está dessa forma? Por que você está abatido? Hein? Muitas vezes, foi até citado aqui, nós olhamos e vemos Deus usar outras pessoas e diz, é Ele. Será que Deus não sabe quem é Ele? Hein? Será que Deus não sabe quem é ela? Hã? O espírito de inveja começa a tomar conta. Querido, nós somos igreja do Senhor. Deus procura, sabe, pessoas com referência. Hoje estão se perdendo muitas vidas, porque não se tem na casa de Deus referência. Na casa de Deus é muito fácil ser crente, dar glória a Deus. Eu quero ver fora. Amém? É interessante, aqui eu carrego, eu fiz, é escrito Jesus. Mas você não tem noção do que é as pessoas verem esse nome, e eu estou representando Jesus. Se eu coloquei esse nome aqui, é porque eu represento Ele. Então, eu tenho obrigação de mostrar que eu sirvo um Deus que é perfeito, que é santo. Você está entendendo isso? Você tem obrigação de mostrar quem é Deus fora daqui. Eu passei uma luta esse mês de dezembro, não vou ficar citando muito. A última vez que eu estive aqui, o meu carro foi apreendido, porque a documentação que meu marido faleceu, o carro estava no nome dele. O carro está apreendido até hoje, pastor. Está uma luta, a Kátia sabe disso, que eu fico sempre ligando lá para ela. Queridos, teve dias de eu chorar e falar assim para Deus, Deus, eu passei pela prova, mas fui reprovada. Porque eu ficava nervosa, eu chorava, teve dia de eu ter dor no peito, sabe? Porque vocês não têm noção de quantas vezes eu fui no Detran, a Celina testemunha aí comigo, vamos levar toda a documentação que eles pedem, gente, eles só arrumam desculpa. Não, porque está isso, porque está aquilo, toque. Aí teve dia de eu chorar e falar, Deus, eu já fui reprovada, porque minha vontade é jogar uma bomba lá naquele lugar, estourar tudo aquilo, o carro fica com eles. Gente, eu sou humana, eu estou falando para vocês o que aconteceu comigo. Eu falo, Deus, eu perco o carro, mas também, Senhor, não vai ficar nada também para eles. Misericórdia mesmo. Mas eu sou ser humana, Deus me conhece. O que adianta, às vezes, a gente ser tão hipócrita? Nossa, que perfeição, que santidade. Deus nos conhece, queridos. Sabe? Aí depois eu chorei e falei para Deus, Deus, eu fui reprovada. Senhor, vamos começar tudo de novo, Senhor. Gente, falei para Deus, vamos começar tudo de novo? É um ano, né? Um ano assim, Senhor, vamos começar tudo de novo, Pai. Está lá. Eu creio, em nome de Jesus. Gente, outra coisa, eu chegava lá, falava para a mocinha sempre a mesma, um amor. Eu falava, não, em nome de Jesus vai. E outra, Deus agindo, quem impedirá? Aí chegava, 2 dias, estava eu lá de novo. Aí eu falava, Deus, é o teu nome, eu estou falando do teu nome aqui, Senhor. Sabe, às vezes a gente passa por prova, queridos. Mas como foi dito ontem aqui, que ele falou, passamos pela prova, pelo processo, para chegarmos o quê? Na promessa. Amém? E muitas vezes nós já queremos logo cortar isso. Senhor, eu quero logo direto, quero a bênção. Antes da bênção, filha, você vai ser massacrado. E o duro que a gente é massacrado, a boca fala que está cheio o coração. Tem hora que pá, você solta, não adianta, você é ser humano. Outra coisa. Nenhuma tentação nos vem daquilo que a gente não pode resistir. Porque a palavra tentação é sugestão de Satanás. Deus em tudo, Ele nos dá o escape. Sabe que eu estava falando de Caim? Quando Deus falou para Caim, Caim, por que teu semblante está assim? Deus já sabia o coração dele, já conhecia o porquê. Mas Ele nos alerta, nos adverte. E Ele falou para ele, cabe, o pecado já às portas. Cabe você a dominar. O pecado sempre vai bater na nossa porta. Mas só que Deus diz, cabe a nós a dominar. Você jovem,
Você adolescente que está aqui agora, cabe você a falar não para o amiguinho. A pornografia é não. Querido, não tenta. Você não é tão forte que não vai poder. Fala, não, eu resisto. Não resiste. Isso é para o adolescente, isso é para o homem. Amém? Porque o pecado está rondando e o diabo está jogando com tudo. Nós estamos vivendo dias terríveis. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele veio, a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Enquanto Deus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Então, querido, vamos ficar atento a tudo que está se acontecendo. Vamos lá. Deus está falando, querido? É uma alerta? Nós precisamos. Qual é o pai e a mãe que não está sempre insistindo? Você só fala uma vez para o teu filho, aí passa 10 anos para você falar, filho, fique esperto. Olha, hein? Ou você está sempre? Uma vez perguntaram para um pastor, por que o senhor sempre pega a mesma coisa? Ele falou para ele, filho, porque você não deixa de pecar. O dia que você deixar de pecar, eu paro de falar, eu mudo a pregação. Você está entendendo? Às vezes, aqui em cima, Deus coloca e fala, talvez sempre a mesma coisa, mas é um alerta para a nossa vida, porque as coisas se acontecem, o pecado está aí, ele não deixa, você não deixa de ser tentado, queridos. Isso é para o homem, é para a mulher, é para a criança, é para o adolescente. Ser adolescente não é fácil. Amém? Deus está falando, tratando. Então vamos lá. Na obediência é que Deus nos prospera e nos abençoa. Então nós precisamos de aprender a ser obediente na palavra do Senhor. Amém? E é interessante, querido, porque aqui você vê que foi o próprio Deus quem disse. Né? Olha o que ele fala. Eu busquei, mas não encontrei. Por quê? A idolatria havia tomado conta da descendência de Abraão. A violência corria solto nas ruas de Jerusalém. Prostituição, filhos desobedientes a pai e mãe. A justiça já havia perdido os mandamentos de Deus e os seus preceitos. O povo ignorava. Santidade já não se falava mais. Olha as condições que estavam. Querido, e a missão de Ezequiel se deu no período do cativeiro da Babilônia. Ezequiel alertava o povo do seu erro. Deus sempre levanta um homem para transmitir o recado de Deus. Glória a Deus por isso. Deus não desiste de nós, querido. Você entende? Deus nos ama a ponto dele nunca desistir de nós. Glória a Deus. E outra, olha, é aqui. Cabia o povo a se arrepender e voltar. Amém? Eu acho muito triste, é um caos, quando o nível de corrupção espiritual acontece no meio do povo de Deus. Porque se nós estávamos falando, a gente for ver como as condições do mundo é uma coisa. Mas as coisas estão se acontecendo no meio do povo de Deus. Tudo começou a achar que é normal. Você já prestou atenção quando um filho fala assim para você, mãe, o que tem? Meus amigos fazem. Daí você fala, você não é teu amigo, você não é qualquer um. Isso aí é para nós. Igreja, você não é qualquer um. Amém? Você não é qualquer um, você é separado. Santo significa separado de Deus. Amém? E aqui, aí ele continua. Olha, se formos ver o retrato do Brasil, o sistema mundial se encontra dessa mesma forma. É verdade ou não? Por quê? Corrupção, violência, droga, prostituição, mentira, idolatria, miséria, valores distorcidos, autoridade que se deixam corromper e pessoas sem compaixão. Sem compaixão já está acontecendo no meio do povo de Deus. As pessoas não se preocupam mais com o próximo. Eu tenho, meu irmão vai se virar. É isso? Esse é o cristianismo? Queridos, nós precisamos, nós queremos que a igreja cresça, nós queremos estar andando da forma que Jesus quer.
Então nós precisamos, sabe, de olhar, dizer não para o pecado, não para muitas coisas que a gente tem visto. Como eu disse, idolatria. A idolatria não se dá só em santo, mas se dá hoje pessoas que muitos aí têm levantado e achando que aquela pessoa é pessoa de Deus. Querido, vamos ficar mais atentos àquilo que Deus está tratando conosco. Nós queremos crescer, mas crescer na santidade. Crescer de acordo onde Deus fala, esse eu posso usar. Será que Deus hoje não está aqui falando, essa pessoa eu quero usar? Eu tenho grandes planos para esta pessoa. Você não sabe, se você está criando filho, o que Deus vai fazer com o teu filho. Talvez vai ser um grande Billy Graham. Talvez nós não sabemos quem essa pessoa pode ser. Então, filho, cria ele no temor do Senhor. Mostre a ele, seja exemplo para ele. Sabe, filho tem que ver os pais, querido, sabe, de joelho dobrado. O filho tem que olhar para os pais e falar, meu pai, minha mãe, eu ouço falar a verdade. Eles não mentem. Eu vejo meu pai, eles não devem nada para ninguém, paga as contas em dia. Queridos, nós precisamos, sabe, de ser referência. Hoje o que o mundo está precisando. Eu estou cansada de ver pessoas falando assim, ó, não vou na igreja. Eu ouço o culto na minha casa. Queridos, não é a mesma coisa. Quem está lá vai até ouvir, talvez alguns dias, essa ministração, mas ele não está recebendo o que você está recebendo aqui. Essa porção, é você quem está recebendo. Então beba da fonte, que é Jesus Cristo que está derramando, que está jorrando neste lugar. Fala, Senhor, eu quero começar um novo ano, Senhor, um ano, Pai, onde verdadeiramente eu possa levantar a minha cabeça, onde eu posso falar, Deus, conta com a minha vida. Queridos, em nome de Jesus, queridos, até eu coloquei aqui, ó, Deus não precisa de multidão para mudar. Ele precisa apenas de uma pessoa que se coloca nas suas mãos. Esta geração ainda não viu um homem que se colocasse sem reserva na mão de Deus e deixasse ser usado por Ele. Essa geração, esses jovens de hoje ainda não viram isso acontecer. Não viram. Tá? Outra coisa que eu coloquei aqui. Ele quer que você esteja envolvido. Você é cooperador de Deus. Ele quer parceria. Deus quer parceria. Ele quer que você faz parte. Fala, filho, eu quero contar com você. Eu quero que você veja o que eu vou fazer. Então é parceria. Ele quer ver que você possa ver os milagres. Ele quer que você conte para os outros. Amado, sabe como começa? Como a gente evangeliza? É contando. É contando os feitos de Deus. Você contando para os teus filhos. Filho, nós servimos a um Deus que é poderoso. Nós servimos um Deus que faz milagre. Ele não mudou, Ele é o mesmo. É você dar continuidade para os teus filhos, para os teus netos. A geração vai conhecer quem é Deus. Amém? Então, é dando continuidade. Então, é isso que Deus quer. Ele quer parceria. Gente, Deus, Ele podia fazer o que Ele quisesse sem precisar de nós. Mas Ele quer você, Ele conta com você. É no teu trabalho, seja você dirigindo o teu caminhão. Você não sabe o que de repente pode acontecer. Ele fala, filho, eu vou te mostrar do que eu capaz. Se disponha, deixa Deus te usar. Sabe? Deixa Deus te usar. Olha aqui o que fala, ó. Olha, o Salmo 115, 16 diz assim, o Senhor está no céu, mas Ele deu a terra para os filhos dos homens. Olha que coisa linda, a terra é nossa. Aprende a tomar posse. Queridos, deixa eu te falar uma coisa para você. Sabe por que o mundo está tendo voz? Porque a igreja se calou. Você entendeu? Por que o pecado está predominando? Porque a igreja se calou. Tem pessoas que não têm coragem de falar para o outro, filho, sai dessa. Isso aí vai te levar à morte, porque o pecado leva à morte. Às vezes fala, eu não vou falar, eu não tenho nada com eles. Não tem nada? Tem sim, porque Deus vai requerer muitas sangue da nossa vida. Amém? Então nós precisamos sim de falar, filho, e não tenha medo não. Uma coisa que eu acho lindo, Elias, olha só Elias, querido.
Ele viu o povo da situação que estava, ele disse para ele assim, ó: até quando vocês vão ficar nesses dois pensamentos, cocheando nesses dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Até quando? Aí ele fala, ó, querido, um homem com 450 profetas endemoniados. Porque não eram homens normais, eles estavam endemoniados. Amém? E o que ele faz, Elias? A primeira coisa, restaurar o altar. Interessante, porque aquele povo não tinha reparado que o altar estava em ruína. Muitas vezes nós começamos o ano, esquecemos de nos examinar, de ver como está o altar do Senhor. O altar é do Senhor. Ele precisa de reparação. O que Deus está tratando nesses 2 dias é isso, Ele está preparando. Essas palavras proféticas, Ele está preparando o altar do Senhor, que muitas vezes se encontra em ruínas. Ele está preparando, porque Deus não vai mandar as bênçãos, querido, se o altar está em ruína. Muitas vezes nós não entendemos porque as coisas não dão certo. Muitas vezes nós questionamos. Se examina. Antes de você tomar a Santa Ceia do Senhor, Ele diz, filho, para mim fazer parte do teu corpo, para estar aí, se examine o homem a si mesmo. Ninguém precisa te examinar, mas é você mesmo. Você sabe, porque no fundo você sabe aquilo que está ali, o pecado oculto. Às vezes tem um pecado ali, ó, que está ali oculto, queridos. Então precisa do altar ser restaurado. Aí vai vir as bênçãos. Era um homem só. E quando ele falou, Deus ouviu e enviou fogo. Nós queremos a chama acesa, que ela permaneça acesa. Pede para o Espírito Santo, Espírito Santo, a chama vai se apagar se tiver uns pecados ocultos aqui. Senhor, eu quero tirar, eu quero ser limpa. E Senhor, eu sei que essa chama vai arder. E a chama, quando ela arde, querido, não só você é envolvida por ela, mas todos aqueles que te cercam são envolvidos pela chama do Espírito de Deus. Onde está a presença de Deus? Há totalmente, querido, a atmosfera é outra, totalmente outra, onde há o Espírito de Deus. Ui, glória a Deus. Quebrar não, né? Vamos dando glória a Deus. Deus precisa de parar o relógio. Deus precisa parar. Ainda tem algumas coisas para falar, Senhor. Vamos lá. Queridos, Sansão, com apenas uma queixada, ele fez o quê? A cabeça de um jumento, ele matou 1000 homens. Senhor, eu não digo de matar. Eu não digo de matar, mas se eu ganhar 1000 almas, seria uma bênção, né? Ganhar 1000 vidas. Já pensou 1000 pessoas aqui? Bom, pastor tem que tem que procurar outro lugar aqui. Gente, que bênção seria. Um homem foi capaz de matar 1000. E estamos falando, não estamos falando de qualquer homem. Eram homens preparados para a guerra. Amém? Golias matou homens que eram preparados. Glória a Deus. Outra coisa também. Ó, olha que eu achei aqui muito interessante. Golias, ele ficou 40 dias, e não era só uma vez por dia, era 2 vezes por dia. Ele falava assim para o exército de Israel: me dê um homem. Às vezes a gente acha que um não é nada, né? Um não vai fazer diferença. Faz sim. Louve a Deus, agradeça a Deus por uma vida que entra neste lugar. Amém? E ele dizia: um homem que vocês me derem, se eu vencer, eles vão ser nossos escravos, nossos servos. Mas agora, se ele vencer, nós seremos dele. Queridos, quando eu ouvi isso, eu falei: Deus, olha só, quando nós abrimos mão para o pecado, nós nos tornamos escravos dele. E não só nós, porque aqui não ia ser só Davi que seria escravo deles, mas todo o exército. Quando você se rende ao pecado, quando você não tem coragem de dizer não,
A Bíblia fala sim, sim, não, não. O que procede disso, o que vem depois é algo maligno. E olha, quando a gente diz não, nós já começamos a vencer a batalha. E aqui, ele disse, se ele me vencer, ele será. O diabo está esperando, querido, que a igreja se renda a ele. Ele tentou com o próprio Jesus, se prostrar e me adorar, eu te darei tudo. Se fizer, mas nós vamos dizer para o diabo, fora. Porque para você é não, é não. Porque nem eu vou ser refém de você, e nem a minha família, e nem a minha geração. Porque às vezes você pensa que não é nada, mas é a tua geração que fica presa. Entendeu? É algo, o mundo espiritual, vocês não têm noção do que é. Nós como igreja precisamos de aprender o que é o mundo espiritual, queridos. Eu achei tão interessante o filho pródigo. Ele sai, pede para o pai que ele quer a herança dele, aquele que cabia a ele. O pai, muito bom, dá. Eu ainda nem acabei, filho. Obrigada, eu estou mesmo transpirando. Ele pede, o pai acaba cedendo, dá. Ele passa tudo que ele passa, porque fora da casa do pai, fora da presença do pai, você perece, você passa fome, você vai viver miséria. E o filho pródigo viveu isso. Mas o que me chamou a atenção, querido, é que quando ele volta, o pai muito alegre, nossa, merece uma festa. Porque esse meu filho estava perdido e ele foi encontrado, ele retornou, aí se dá uma festa. E o filho mais velho, que estava trabalhando, volta. Quando ele chega, sempre tem aqueles que não guardam segredo, apesar que não era segredo. Mas o que está acontecendo aí? Ah, você não sabe? O teu irmão, que estava fora, ele voltou. E o teu pai quis dar uma festa para ele. Ele não explica, né? Se você visse as condições que o teu irmão estava. Você não viu como o teu irmão chegou aqui sujo, imundo? Né? Olha as coisas. Não, o teu pai resolveu dar uma festa para ele. E aí ele fica revoltado, não quer entrar. E quando ele não quer entrar, o pai... Como Deus é lindo, gente, que representa esse pai, representa Deus. Ele faz o quê? Ele vai até ele. Querido, Deus deixa o céu para vir aqui. Jesus fez isso, deixou para nos resgatar. E aí, o pai fala, filho, o que aconteceu? O Senhor, eu trabalho, olha o que ele fala. Eu trabalho para o Senhor. Há quanto tempo eu estou aqui trabalhando para o Senhor e o Senhor não me deu um cabrito? Aí o Senhor mata o melhor ali que ele fez, né? Cevado ali, aquele boi cevado. E aí o Senhor está dando uma festa para ele. O Senhor nunca me deu um cabrito para mim. Está ali fazendo churrasquinho com meus amigos. Olha o que Deus fala para ele. Filho, você sempre esteve comigo. Isso aqui é para a igreja agora. Presta atenção. Filho, você sempre esteve comigo. O que é meu é teu. Olha o que ele fala para ele. Sabe o que ele está dizendo para ele? Filho, o teu irmão que estava fora me conhece melhor do que você. Nós que estamos todos os dias ou todos os domingos na casa do Senhor, muitas vezes nós não conhecemos esse Deus. Nós não conhecemos Ele. Nós achamos que Ele é capaz disso, daquilo. Querido, Deus é um Deus misericordioso. Sabe? Um Deus de amor. Eu sei que Ele é um Deus de justiça também, mas Ele é um Deus de amor. Muitas vezes nós, na casa dEle, nos alimentando dEle, da palavra dEle, e nós não conhecemos a Deus. O que Ele falou, o pai falou isso para o filho. Filho, você não me conhece, o que é meu é teu. Deus, o céu é dele, mas Ele deu a terra, Ele te deu autoridade. Ele tem te dado autoridade, filho, aonde você chegar. Ele tem te dado a oração, Ele tem te dado para que você possa profetizar. Isso cabe ao homem, cabe a nós. Se você está vendo alguma coisa, você chega amanhã, segunda-feira, no teu emprego, profetiza ali.
naquele lugar. Não fala mal do patrão, mas profetiza. Senhor, este lugar o Senhor me colocou porque o Senhor tem algo aqui. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. O Senhor me colocou aqui, eu quero ser bênção neste lugar. Eu quero abençoar este lugar, Senhor. Deus, eu abençoo o salário que o Senhor tem me dado. Sabe, Senhor? Querido, esse é o propósito de Deus na nossa vida. Será que está dando para a gente entender? Vocês estão muito quietinhos. Então, glória a Deus. Deus corrige a quem Ele ama. Deus tem algo para nós, querido. Deus tem algo tremendo para fazer, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Creia nisso. A tua família vai ser abençoada, você vai ser abençoado. Só se posicione, é só isso que Deus está pedindo para nós como igreja. Se posicione, filho. É isso. Glória a Deus. Deixa eu ver onde eu estava. Eu coloquei aqui, ó. Qual é o perfil, qual é a marca, qual é a referência de um homem que Deus está procurando nessa nossa geração? Deus não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Deus não procura anjo. Ele não está procurando anjo ou pessoas perfeitas. Porque se Ele quisesse anjo, estaria um arcanjo aqui falando conosco. E todo mundo admirado. Oh, anjo. Olha, não, Ele vai usar homem mesmo. Homem, mulher. Amém? Então, queridos, Deus é um Deus perfeito. Eu coloquei aqui, Deus procura homens arrependidos como Isaías. Isaías, queridos, quando ele se vê, ele fala assim, estou perdido. Eu estou perdido, porque eu estou vivendo num mundo com um povo que é pecador. Aí ele fala assim, os meus lábios são impuros. Há um reconhecimento de quem ele era pecador. Ele reconheceu, ele viu Deus, ele viu que Deus era santo. Ele falou, quem sou eu? Eu estou destruído agora. Aí, aonde, presta atenção, aonde você acha que é a tua fraqueza? Às vezes você fala, eu não consigo, eu me sinto incapaz. Aonde a tua fraqueza, Deus vai entrar com providência, querido. Aqui, ele falou assim, Isaías, os meus lábios são impuros. Deus falou, filho, não é esse o problema, eu resolvo. Aí vem uma brasa. E aí, depois disso, desse procedimento, aí Deus fala, né? Quem enviarei? Quem há de ir por mim? E ele diz, Senhor, envia a mim. Pode contar com a minha vida. Será que você nessa manhã pode falar para Deus, Senhor, envia a minha vida? Eu não sei, Senhor, para onde, o que o Senhor vai fazer, mas envia a minha vida. Será que você pode fazer essa oração esta manhã, falando para Deus, Senhor, envia a minha vida? Aonde é a tua fraqueza, pede perdão para Deus, que Deus já enviou Jesus Cristo. O sangue dele nos purifica de todo pecado. E agora, queridos, que mais? Até aqui eu coloquei, né? Salmo 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Pecado confessado e arrependido é pecado perdoado. Amém? Tá, você prestou atenção? Ele confessou o pecado, porque aquele que confessa, ele vai achar o perdão de Deus. Nós precisamos de confessar, não continuar com o pecado. Lembra que eu disse o que Elias fez? Restaurou o altar. Altar restaurado, Deus derrama as bênçãos e o fogo dele. Amém? E depois, Deus procura homens obedientes como Abraão. Amém? Eu vou correr. Se você for ver, queridos, é tanto homens de Deus. Não significa que eles foram perfeitos, mas quantos homens de Deus deixou aqui para nós, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Amém? E agora aqui, ele quer fazer o melhor, ele sabe o que é melhor para nós. O justo viverá pela fé. Deus não pode, ó querido, ele não vai usar alguém que não lhe obedeça. Amém? Até eu coloquei aqui também, querido. Deus procura homens quebrantados, arrependidos como Davi. Davi foi segundo o coração de Deus, mas não foi perfeito jamais. Jamais. Mas Deus não deixou de usar ele. Ele errou, ele pediu perdão e Deus continuou usando Davi.
Amém? Então, homens, porque Deus fala que Ele não rejeita um coração aquebrantado na presença dEle. Amém? Se você não sabe como fazer, pede ao Espírito Santo de Deus. Ainda chama aí. O Espírito Santo ainda está agindo na tua vida. E eu coloquei aqui. O sentimento humano, queridos, que é parecido com Satanás, que é, você se torna filho de Satanás quando você é o orgulho e sabe o que? A teimosia. Porque um orgulhoso nunca admite que ele é teimoso. Imagina, entende? Então vamos deixar isso aí cair por terra. Amém? Por quê? Porque os humildes Deus exalta, mas o soberbo, querido, não é nem que ele abate, ele resiste. Você sabe o que é ser resistido por Deus? Às vezes você fala, mas o que está acontecendo? Deus está te resistindo. Quebra, filho. Deixa esse orgulho de lado. Às vezes é tão difícil pedir perdão, né? Ah, mas eu vou pedir perdão. Você não sabe como aquela pessoa é. Não, querido. Valoriza quem está do teu lado. Valoriza o ministério. Valoriza a igreja que você congrega. Valoriza o pastor. Valoriza os pastores. Valoriza o teu líder. Se tiver que pedir perdão, peça. Fala para ele, me perdoa. Eu acho que eu pisei na bola. Sabe, é tão bonita aquela pessoa que reconhece. Ele reconhece a autoridade sobre ele. E o líder é autoridade, pastor é autoridade. Quando ele diz assim, pastor, eu não vou vir hoje, mas senhor, eu vou falar para o senhor, porque eu não vou poder estar amanhã na igreja. É tão bonito você fazer isso para um líder. O líder vai te respeitar, querido. Amém? Aprenda. Nossa, Deus tem ensinamento para nós, né, querido? Reconheça o Senhor em teus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Eu vou ter que correr, agora já vou terminar. Deus nunca fica sem um representante. Amém? Deus quer a tua participação no milagre que Ele vai fazer. O Evangelho, queridos, significa boas novas, não é mesmo? É o poder de Deus. E o Evangelho, boas novas, ele encobre notícias ruins. Amém? Quando uma pessoa vem e te traz uma notícia ruim, leva a ele o Evangelho. Fala para ele do poder de Deus. Amém? E agora, para terminarmos, já deu horário. Deu um glória a Deus, querido. Estou tomando um chazinho tão gostoso. Agora eu quero encerrar para você poder entender. Queridos, coloca para mim aí o Salmo 133. Deixa eu ver aqui o meu. Nós já vamos encerrar. Aqui fala a excelência da união fraternal. Todos conhecem esse salmo. Ele começa dizendo assim: como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Eu vou agora, presta bastante atenção. Eu vou agora, através desse salmo, te mostrar um ato profético. Se você quer, presta atenção. Quando ele diz assim: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. Deus quer a unidade. Amém? Aí ele fala assim: é como óleo precioso sobre a cabeça. A cabeça Deus está derramando de quem nessa igreja? Nós sabemos que a igreja é do Senhor. Amém? Quem é a cabeça? É o Senhor. Mas aqui agora ele está se referindo à cabeça como o anjo da igreja, como o pastor Silvio. Quando há união, o óleo é derramado sobre a cabeça do pastor Silvio, junto com a pastora Sônia. Aí ele fala, aí o óleo desce sobre a barba de Arão, que significa
os pastores, os outros pastores, são autoridades também. Aí ele vai mais além. Aí ele disse, aí vem para a orla, que significa os ministros, todos os que têm ministérios, os líderes, o óleo está descendo, todos os líderes, e aí agora ele vai, aqui ele fala 3 vezes do óleo que desce. Aí ele fala assim, queridos, é como o orvalho do irmão que desce sobre o monte de Sião, é a igreja. Você está conseguindo entender o que é isso? Nós queremos uma igreja abençoada, uma igreja que vai crescer muito este ano. Vai crescer na união, vai crescer na edificação, na comunhão e no resgate. A chama não vai se apagar, ela vai se manter acesa. Mas Deus está dizendo aqui agora um ato profético. Vai descer sobre o pastor, vai descer sobre os pastores que estão junto, com o mesmo propósito. Vai descer sobre a orla que é os líderes. E depois ela vai ser totalmente inundada pela igreja do Senhor. Dê glória a Deus. Dê salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, fiquem em pé. Se essa palavra falou contigo, tinha muito mais coisa, mas Deus, o tratar foi esse. Se Deus falou contigo, querido, e você de repente, eu não vou te pedir para você vir aqui na frente. Nós temos alguém aqui que pela primeira vez está aqui, ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, gostaria, tem alguém? Glória a Deus. Eu pude falar tudo que eu falei com os de casa, não tinha nem fora. Pude ouvir tudo que foi dito com os da casa. Amém? Queridos, se Deus falou contigo, se você está precisando, fala, Deus, deu início de um ano, eu estou com projetos, mas tem projetos que estão fora, Senhor, da tua vontade. Senhor, o Senhor falou comigo, eu estou com sonhos, projetos, mas eu preciso do aval do Senhor. Então, querido, vamos restaurar o altar. Você sabe como está a tua vida. Para que Deus possa, neste ano, fazer tudo aquilo que Ele deseja, nós precisamos de estar com o nosso altar inteiro, sem reserva. Nós temos de nos entregar ao Senhor sem reserva alguma. Então eu quero que você agora, onde você está, não vou pedir para você vir na frente, não. É você e Deus. É algo individual. Deus aqui falou que Ele procura um homem. Talvez você seja esse homem. Homem, as mulheres estão incluídas, tá? Deus quer usar homem, criança estão incluídos. Amém? Deus quer usar vocês também. Em nome de Jesus. Então se coloca agora, feche os olhos que eu quero orar. Grande e eterno Deus. Senhor, o Senhor enviou a Tua palavra para nos sarar. Nós precisamos dessa cura da alma. As almas são as emoções. Às vezes as emoções estão, Senhor, abatidas. Deus, estão sem força alguma para dar procedimento daquilo que o Senhor quer para a Tua igreja. Mas Deus, sara, Senhor. Cura, restaura o altar. Deus, porque o Senhor só vai derramar, Senhor, Deus do fogo, Senhor, à medida de que o altar está, Senhor, intacto. Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Deus, as pessoas ouviram a Tua palavra, elas se dispuseram. Deus, eu sei, Senhor, que há coração quebrantado neste lugar. Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor procura homens obedientes, homens quebrantados. Se coloca, Senhor, neste lugar, eles estão aqui, Pai, a Tua igreja. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas neste lugar, Pai. Derramando, Senhor, começando na vida do pastor Silvio, da pastora Sônia, dos outros pastores, Senhor, dos líderes, Pai, de cada ministério aqui levantado. Deus, em nome de Jesus Cristo, a obra que o Senhor começou, aperfeiçoa. Deus, restaura, transforma. Vidas possam ser, Senhor, restaurada lá de fora, Senhor, possam sentir, Pai, a unção neste lugar, Pai, em nome de Jesus Cristo.
nós nos colocamos. Usa-nos, Senhor. Usa, Senhor, a vida desses que estão aí. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te rendemos glória. Ah, Senhor, abençoa o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março, o mês de abril e o mês de maio, Senhor, em nome de Jesus. E também eu peço por aqueles que vão estar aqui, Senhor, fala, ministra, dê continuidade na obra que o Senhor começou, em nome de Jesus. Obrigadas, querida. Dá uma salva de palmas para o Senhor.